Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje quero fazer aqui um vídeo de revisão de uma ação que nós recomendamos o ano passado. Ela subiu em torno de 40% do ano passado para cá. Nós tínhamos colocado ela como de grande potencial de valorização mesmo no curto prazo e vamos colocar esse ano novamente, tá? Deixo claro o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E não esqueçam de deixar as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Então, o ativo é a CBA, né, pessoal? Como eu comentei, quando nós recomendamos para curto prazo e médio prazo, foi em meados de fevereiro de 2024. A ação subiu, ela chegou a subir mais, mas fechou o ano positivo em relação à nossa recomendação. Esse ano acho que está subindo uns 17%, 18%. E nós entendemos, né, que ela tem mais potencial de crescimento ainda, que é uma ação muito barata, tanto em termos fundamentalistas quanto em termos grafistas. A gente vai ver as duas visões aqui. Começando, pessoal, pela questão fundamentalista, né? Nós temos o gráfico aqui do alumínio, o principal produto, né, da CBA é o alumínio. Tá? Hoje a CBA ainda é um pouco fraca em exportação em relação a outros ativos. Nós entendemos que isso ela tem bastante potencial de longo prazo em relação a essa questão de exportação, mas é uma empresa do Grupo Votorantim, é uma empresa bastante tradicional, é uma empresa bastante sólida, né? E só que é um ativo e é uma empresa, um negócio um pouquinho difícil de se compreender, né, pessoal, por várias questões. Primeiro, porque eles têm dívida em dólar, né, eles fazem hedge, o alumínio é todo dolarizado, apesar da exportação ser 10, 12% da receita, o alumínio tem cotação no mercado internacional, que é o que a gente está vendo aqui. E além disso, né, pessoal, e tudo isso faz com que a empresa tenha efeitos contábeis no balanço que não produzem efeito caixa. Então a gente vai olhar lá que a empresa tem prejuízo, mas são muito mais questões contábeis do que com efeito caixa, como por exemplo essa questão de hedge, né? Isso é bem comum nesse tipo de empresa. Eu já comentei algumas vezes, é o mesmo caso da Suzano, tá? A Suzano gera muito caixa, mas como ela tem dívida grande em dólar, tem receita em real, em dólar, tudo, o balanço fica meio sujo. Então não dá para ficar olhando muito esses indicadores, onde a gente vai olhar lá a questão do lucro líquido. Apesar de que, eu vou mostrar depois, a gente já vinha comentando desde o ano passado que ela estaria num período de inflexão em relação à questão da geração de caixa. Então, apesar dela não ter lucro, ela já gera muito caixa, lembrando, né, pessoal? Caixa é diferente de lucro, né? E claro, cada ativo tem a sua peculiaridade. É um ativo barato, né? A ação, inclusive, opera abaixo do valor patrimonial, uns 12, 13% abaixo do valor patrimonial. E além disso, por ser uma commodity, né, o alumínio, ele tem bastante variação, né? O que prejudicou ainda mais, ou prejudica, a avaliação em relação aos ativos. Porque eu tinha comentado na primeira vez que nós falamos da CBA que o preço do alumínio tinha subido demais e que claramente era uma bolha, porque nós tivemos uma tentativa de golpe na Guiné, que é um dos principais produtores de bauxita, mas que era uma situação temporária, e nós tivemos a invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, que também espichou lá em cima, né, o preço do alumínio, né? Então a gente ficou aguardando, óbvio que a gente não tem a menor ideia de quanto tempo o preço do alumínio iria desvalorizar, e só depois que a gente encontrou um ponto bom de entrada, mesmo sendo uma boa empresa, não dá para comprar lá com o preço do alumínio do jeito que estava antes, né? E a gente entende que bateu aqui no fundo e dificilmente o alumínio vai baixar muito dos patamares atuais, o que deixa já a CBA uma empresa lucrativa, apesar de todas essas questões aí do balanço da empresa, né? E parece que sempre tem alguma coisinha de curto prazo ali que deixa o pessoal em dúvida. A última foi essa questão da tarifação do Trump, né? Mas como eu comentei, a CBA exporta muito pouco. Hoje vai ser de 2, 3% só da receita vai ser do representativa exportação dos Estados Unidos e possivelmente isso vai ser temporário. Então, a gente viu um monte de gente vendendo as ações aí à toa, né? Claro, pessoal, a gente não sabe se o preço da ação vai subir ou não, mas não dá para vender por causa de taxação de Trump, considerando que é 2%, 3% da receita só que ia ser prejudicada, né? Então não faz o menor sentido. E por isso que é importante sempre a gente conhecer bem os negócios, né? E como eu falei para vocês, quando a gente começou a acompanhar bem de perto a CBA,
nós tínhamos o preço do alumínio despencando e o custo de produção subindo, né? Que era uma coisa inimaginável, que jamais tinha acontecido desses patamares. Por isso que quando a gente olha, a empresa teve um grande prejuízo e o fluxo de caixa foi lá embaixo, né? A empresa está bem operacionalmente, deve melhorar ainda mais, né? Apesar de que os próximos resultados não vão ser a oitava maravilha do mundo, pelo menos não é essa a nossa expectativa vendo o que está acontecendo na empresa, mas aconteceu essa inflexão, né? O pior ficou para trás e é um ativo barato, daqui para frente tem boas possibilidades aí do resultado continuar recuperando. Isso pode, claro, continuar impulsionando os preços no longo prazo e também no curto prazo, tá? Falando em curto prazo, pessoal, vou deixar esse material aqui na descrição do vídeo, que fala sobre outra small cap que nós recomendamos e que vem subindo muito forte aí desde 2022, 2023, mas que tem excelentes possibilidades de ótimos resultados agora no curto prazo. Isso também pode impulsionar o preço dessas ações. Informação aqui na descrição do vídeo, basta colocar os dados de vocês e baixar o e-book. E vamos dar uma olhadinha aqui na visão de curto prazo e de médio prazo, né, pessoal, de CBA. Aqui nós percebemos, né, claramente que o ativo vinha numa tendência forte de queda, desde lá de 2022, muito parecida ali com o movimento que fez o alumínio, e chegou a bater em 2024 R$ 3,00 e alguma coisinha, tá? Então nós tivemos o rompimento dessa tendência aqui confirmada de queda lá em março, abril do ano passado. Ela fez um fundo bom aqui na casa dos 13,60, 13,70, e hoje o que nós temos aqui é essa tendência de alta, ainda que não seja um canal mais íngreme, vamos dizer assim, né? Como é o caso aqui, quando a gente pega o IVVB aqui, né? Olha como está mais ascendente, né? Ele está bem mais íngreme, assim, né? Do que o caso aqui da CBA, né? Ele está um pouco mais lateralizado. Ainda assim, né, a gente percebe que a tendência principal aqui da CBA é uma tendência altista. Deixa eu colocar o gráfico semanal de volta. Ó, então, uma tendência altista. Não é errado, né, comprar nesses patamares aqui, já que ela está fazendo uma bela linha de referência aqui de alta, né? Então, em termos fundamentalistas, ótima ação, um ótimo ativo, né? A empresa já passando por esse período de inflexão, mesmo que os melhores resultados não devam ser os próximos. Em termos gráficos aqui, uma clara tendência de alta, ainda que um pouquinho lateralizada, mostrando uma ótima alternativa de compra também, tá certo? Lembrando que eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, assim como as nossas assinaturas, né, pessoal, da Research, a casa de análise, da Capitalizo. Vai ter a consultoria para investidores que têm valores acima de 300 mil, o relatório de performance com os resultados ali de todas as nossas carteiras e estratégias. Eu lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente, com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, basta nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!